Vamos abrir em Atos 20, 35. Eu disse 35, não foi? Amém. Diz aqui, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, bem-aventurado coisa é dar do que receber. Você tem que entender uma coisa, até para dar é preciso ter fé. Fé porque muitas das vezes, ou algumas das vezes, não podemos dar. E só o ato de dar é mesmo pela fé. Temos que nos lembrar que quem nos dá tudo é Deus. E dependemos é dele para tudo. E estar a confiar nele é uma grande prova de fé. É sabermos que, Senhor, só tu, só mesmo tu. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Canda com alegria, como o sol brilha, Obrigado. como o sol brilha, como o sol brilha. Canda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Canda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado por podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Já podemos sentar. Vamos abrir em Romanos 1,17. Romanos 1,17. O título é Crede e recebereis. Crede e recebereis. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu quero vos dizer uma coisa. Todos nós queremos em Deus e acreditamos em Deus. Confiamos em Deus. Mas a pergunta é, até que ponto? Cada vez que nós entramos em fé, cada vez que nós começamos por pedir alguma coisa a Deus, acreditando que vamos receber, como é que vamos realmente receber? Fé não é algo de mágico, não é algo que Deus às vezes responde, outras vezes não responde, não. Fé funciona como um interruptor de luz. Quando nós acionamos, a luz vai acender. Quando nós ligamos, vai acontecer. E é aqui que muitas vezes nos perdemos, porque as coisas não acontecem logo.
E quando às vezes não, umas vezes acontecem, outras vezes quando não acontecem logo, começa a vir pensamentos à nossa cabeça de dúvida, a questionar se realmente vai acontecer. Fé é acreditar no impossível. Literalmente no impossível. Assim como nós acreditamos em Deus, que não o vemos, nem não o ouvimos, mas queremos. Fé é uma maneira de viver. Completamente. Então, mas como é que isso funciona? Como é que podemos ter fé? Nós temos fé através do conhecimento. Deus nos deu uma medida de fé. Mas depois nós podemos aumentar essa fé, ou diminuir até essa fé. Mas aumentar é pelo conhecimento de Deus, do Deus que nós temos. É através de experiências que vamos tendo com Deus. Ainda hoje, eu estava a contar a uma pessoa o que aconteceu com uma pastora. Essa pastora, Deus lhe disse para ela escolher uma casa. Ela foi escolher uma casa e a casa custava 2.500. Não sei se era dólares, se era euros, se era reais, não sei. Talvez fosse reais. Mas custava 2.500. E ele não tinha esse dinheiro e depois perguntou: e comprando quanto é que custa? E comprando custava 550. Queriam vender por 550 mil, claro. Ela foi e depois falou a uma pessoa e essa pessoa disse assim: realmente, para nós pode ser muito dinheiro, mas para algumas pessoas são só trocos. E ela começou a acreditar a Deus, a orar: Senhor, obrigado, Pai, que aquela casa já é minha. Obrigado, Pai, que aquela casa já é minha. Em nome de Deus. Ela disse que agarrava nos óculos e carregava como fosse um comando para abrir as portas. E ela imaginava-se dentro da casa. E ela virava-se e dizia, ela virou-se e disse: vocês sabem hoje onde é que eu moro? Eu moro nessa casa porque me deram a casa. Deram, dada. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Haverá uma coisa que Ele não possa fazer? Eu vou-lhe dizer o que é que Ele não pode fazer. Ele não consegue atuar perante as nossas dúvidas. Ele não consegue nos dar quando nós estamos a duvidar. E as dúvidas são aquelas questões que às vezes vêm à nossa cabeça, mas que nos faz preocupar e que nos faz falar. E falar coisas negativas. Porque se você orar uma determinada... Antes de eu dizer isto que eu vou dizer, vamos abrir em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Isto é muito importante nós percebermos isto. Nós estamos a ler a palavra de Deus. Nós estamos a ler a vontade de Deus para nós. Ele sabe como nós funcionamos. Ele sabe qual é o nosso interior e como funciona todas as coisas. Tudo no planeta ele sabe. E ele sabe que há uma força maior que existe em nós, que é a fé. E pela fé conseguimos buscar tudo. Veja o que está aqui escrito. Por isso vos digo, tudo o que pedires, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Crede que recebereis e tê-lo-eis. Nós temos que acreditar o que pedimos, realmente vamos receber. E acreditando que realmente vamos receber, nós recebemos.
E é aqui que nós podemos receber ou não. Depois de orar, depois de confiar, você está na igreja, você ora com alguém, você ora com o seu pastor, depois de orar, você está cheio e crê. É exatamente como Pedro, que andou por cima da água. Ele sai do barco e anda por cima da água. E você começou a andar por cima da água. Mas depois vem os problemas. Veio o tempo, a duração, nunca mais chega. Vêm os problemas e agora isto tem que ser resolvido já e não sei o quê. E as dores, e vêm as dores. Eu lembro-me sempre do que é que me aconteceu. Eu andei durante algum tempo a orar para que a minha zona do braço também, minha zona de guarda noturno, eu fico com o dobro da zona. Era mais do dobro da zona, mas pronto, era para a minha zona dobrar. Eu estava a orar e todos os dias eu dizia obrigado, Pai, que já tenho, obrigado, Pai, que já é minha, obrigado, Pai, que já é minha. Todos os dias eu dizia isto. Mas houve um dia, que os meus colegas, pelo menos 2 colegas meus, juntaram-se ao pé de mim e diziam: não, não dá, é impossível, não pode ser, não vai dar. E eu a ouvir e nada falava. Não, não há transferências para nenhum, não há coisa, não há acumulações, não dá, é impossível, não dá. Até que eu enchi de tal forma, eu disse: não quero saber. Haja o que houver, venha o que vier, eu não me interessa se é de uma forma, se é de outra, eu já tenho. Os dois ficaram a olhar para mim, sem perceber muito bem o que é que eu estava a dizer. Mas o que eu estava a falar era com fé, com confiança. Deus me iria dar aquilo que eu estava a pedir. Eles não perceberam muito bem, mas o que interessava é que eu sabia, Deus sabia, e o diabo também sabia do que é que eu estava a falar. Perante esta situação, não havia transferências de ninguém, nem de nenhum, e eu precisava que um colega meu fosse transferido para eu pudesse acumular zona. E veio uma ordem diretamente do MAI, do Ministério da Administração Interna, a dizer que autorizava a transferência. Quando as transferências já não eram feitas pelo MAI, era feito diretamente pela Câmara, mas ali veio uma ordem de cima. E ele foi transferido, eu pedi o papel de acumulação de zona, foi aceito e fiquei com o dobro da zona. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu tive que manter até ao fim. Entenda uma coisa, se eu naquela altura que estava toda a gente a dizer que era impossível, se eu tivesse isso depois, se calhar é impossível. Eu tinha perdido a bênção. Eu tinha perdido a bênção. Nós todos os dias somos deparados com circunstâncias que falam contra a nossa fé. Quando nós dizemos obrigada, Pai, que tu estás a suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Obrigada, Pai, que eu tenho sempre o dinheiro suficiente. E depois acontece uma coisa qualquer e nós ficamos, e agora? E agora? Como é que vai ser? E depois o problema é que falamos: não, eu não tenho. Não, eu não posso. Não, eu não... Acabamos de perder tudo o que tivemos a sonhar. Se você está numa altura em que a sua fé baixou, por favor, calme. Por favor, não diga nada. Mas vale você ficar calado do que dizer alguma coisa, porque tudo o que disser só vai estragar. Porque você vai falar a dúvida.
E a dúvida, quando você falar a dúvida, não vai receber nada. Não vai receber nada. Entenda uma coisa, eu quero que você perceber a separação. Cada vez que você começa a orar, começa uma caminhada de fé. Quando você ora por um assunto qualquer, quando você diz, Pai, eu te peço que me dês isto, aquilo, um carro, uma casa, dinheiro, cura, seja o que for, começa uma caminhada de fé. E a luta que se faz é na sua cabeça. Sempre, 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 sempre. Podem vir até outras pessoas falar e dizer isto é impossível, isso não dá, não vai resultar. Mas a luta vai ser sempre, sempre, sempre na sua cabeça. Agora o problema é, pode vir à sua cabeça pensamentos que não é possível, isso não vai dar, não vai resultar. Podem vir pensamentos disso. Mas enquanto você não os colocar em palavras, nada daquilo que você está a ouvir, nada dos pensamentos que estão a vir até si, nada vai afetar a sua fé. Nada vai afetar a bênção que está a vir para si. Mas, se você colocar em palavras a dúvida, você já perdeu. Vou dar o exemplo. Eu concordo com alguém em alguma coisa, pá, ou oro por alguém por alguma coisa. E eu digo, ai, irmão ou irmão, vamos embora, vamos, você vai receber. Você crê? E a pessoa diz, Deus ouça. Ela não está a acreditar em nada. Eu normalmente digo, não, mas eu louvo. Porque eu sei que eu louvo sempre. Tudo. Ouçam, e louvo a nossa fé, e ouvo as nossas dúvidas. Eu louvo tudo. Muitas das vezes somos deparados com circunstâncias que nos fazem levar para baixo. Não levar para cima. Porque o diabo sabe, porque se nós agarrarmos e conseguirmos alguma coisa pela fé e continuamos a fazer isso, ele sabe que vai perder em todo lugar. Porque todo lugar onde nós formos, nós vamos utilizar a fé, confiança em Deus. O crer naquilo que ele diz que é verdade para nós. Veja o exemplo de Abraão. Abraão, 75 anos de idade, disse Deus para ele, sai da tua casa. Ele saiu da casa dele, foi andar para viver em cabanas e Deus o enriqueceu. Ele tinha 99 anos, Deus lhe apareceu e disse, tu vais ter um filho, mas aquele que sair de dentro de ti. Porque a mulher, quando soube que ele ia ter um filho, ela não podia dar filhos, então deu crava dela para ter filhos, para se deitar com o marido, para ter filhos através da crava. Isso aconteceu em algumas vezes na Bíblia. Mas entenda uma coisa, o que ela fez foi duvidar e foi a forma humana de resolver o problema. Criou um problema. Criou um problema porque anos mais tarde a descendência de Isaac e a descendência de Ismael lutam uma contra a outra. Mas Deus disse, 99 anos de idade tinha ele, 99 anos de idade, tinha ela 90 anos de idade, ela toda a vida foi estéril e agora, com 90 anos, já não podia gerar filhos e Deus lhe disse para ele, tu vais ter um filho. Aquele que sair de dentro das tuas entranhas, porque a mulher e o homem são um só quando estão casados. Aquele que sair dentro das tuas entranhas, esse é o teu filho. Mudou-lhes os nomes de propósito. Lhes mudou os nomes. Para quê?
para que ela fosse chamada princesa, mãe de uma multidão, e ele fosse chamado pai de uma multidão. Como é que alguém que não tem filhos chama um ou outro pai de uma multidão, mãe de uma multidão? Deus lhe disse que ele ia ter um filho. E um ano mais tarde, eles tiveram um filho. Ela com 90 anos e ele com 100 anos. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Mas a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa que Deus fez. Mas a promessa que Deus... Eu vou-lhes mostrar uma promessa que Deus fez. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, que o recebereis e tê-lo-eis. Eis uma promessa de Deus. Agarre-se a esta promessa de Deus. Quando as dúvidas começarem a subir à sua cabeça, você diz, não, a palavra de Deus diz tudo o que eu pedir orando, eu creio que eu recebo e eu vou ter. Eu tenho, em nome de Jesus. Por isso, creio que tenho, em nome de Jesus. Eu creio que tudo aquilo que eu pedi, Deus me vai conceder e já me deu no nome de Jesus. Eu não estou a dizer que não vai ser uma batalha muito grande dentro de si. Porque vai ser. Acredito que vai ser. Mas você tem que reagir para que a bênção chegue à sua vida. O justo viverá pela fé. Foi o que lemos. O justo viverá pela fé. Você... Eu vou-te explicar até que ponto Deus odeia a dúvida. Odiar é uma palavra talvez muito forte. Porque Deus não creio que odeia, mas que não gosta da dúvida. E o problema é que não gostar da dúvida tem um problema. Faz que nós não possamos receber as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Vou-lhe contar uma passagem, e há mais que uma passagem sobre isso, mas eu quero-vos passar. Deus agarrou, tirou o povo do Egito, 10 pragas, depois a última praga, abriu o mar vermelho, foram milagres atrás de milagres, atrás de milagres, atrás de milagres. E agora agarrou neles e levou-os para perto da terra prometida. Quando chegou lá, disse, olha, mandem um espia de cada tribo, 12 espias, mandem para a terra, mandem ver como é que é a terra. Diga-me uma coisa. Deus não sabia como a terra era. Sabia. Até porque é que precisava de mandar dos espias? Porque ele queria ver a fé deles. Ele queria ver a fé deles. E eles chegaram lá e disse que a terra era muito boa, mas havia gigantes e homens que eles não conseguiam derrotar. E então inflamaram a terra. E Deus disse a Moisés e a Arão, até quando eu vou suportar este povo? E todos aqueles homens de guerra de 20 anos para cima morreram nos 40 anos que andaram à volta. E um novo povo que nasceu no deserto era um novo povo que cria em Deus, que acreditava em Deus, que confiava em Deus. Mas sabe porquê? Porque eles passaram por lutas, Deus era com eles. E eles viram ganhar porque Deus era com eles. E confiavam em Deus. E confiavam na palavra de Deus. E foram esses que conquistaram a terra prometida. Que derrubaram muros de Jericó, que abriram Jordão, a água do Jordão, que agarraram e conquistaram montes, conquistaram vales. Porquê? Porque Deus é com eles. E se Deus é com eles, ninguém poderá ser contra eles. É o mesmo Deus que hoje opera nas nossas vidas. É o mesmo Deus que hoje que está conosco. Em todas as circunstâncias, em todos os sítios, em todo o tamanho. Deus está conosco. Vai depender mais de nós do que de Deus.
Porque se você duvida e fala a dúvida, o problema é falar a dúvida. Se você fala a dúvida, você perde. Deus via tanto isso, sabia, e claro, e sabe tudo, mas sabia disso, que chegou ao pé de Zacarias e disse assim: olha, tu vais ter um filho. E ele já tinha uma idade avançada, e a mulher dele toda a vida foi estéril, tinha idade avançada também. E ele o anjo virou-se para ele e disse: vais ter um filho. E ele disse: como vou saber isso? Então, mas a minha mulher sempre foi estéril, eu sou velho, como é que eu vou ter um filho? E o anjo disse: opa, vamos ter um problema aqui. Não. Já não sais daqui como entraste. Não. Enquanto ele não nascer, não vais falar. Porque se tu falas, vais estragar tudo. Tu falas, a criança nunca vai nascer. Porque é impossível. E isso é trabalho de Deus, o impossível. E então ele não falou até a criança nascer. E quando nasceu, o anjo disse-lhe qual era o nome dele. E ele apressadamente pediu uma coisa para escrever e disse que o nome dele era João. E eles ficaram todos: mas ninguém na tua família nunca se chamou João. E quando escreveu João e todos leram e ficaram abismados, a voz dele soltou e ele glorificava a Deus. Mas se ele tivesse a falar quando saísse daquele lugar santo dos santos, quando ele saísse cá para fora, se ele falasse, ele ia destruir toda a obra de Deus. Exatamente como nós fazemos quando nós pedimos alguma coisa a Deus. Não podemos destruir a obra de Deus nas nossas vidas. Temos que continuar a andar em fé. Agora você percebe porque muitas das vezes aquilo que você pediu não recebeu. Porque você duvidou. E a dúvida para completamente a obra de Deus na nossa vida. A dúvida, declarada pelas nossas bocas, destrói tudo. Então, mas como é que vai ser possível termos isto? Como é que vai ser possível ter aquilo? Como é que vai ser possível enfrentarmos isto? Como é que vai ser possível? Há algumas coisas, e eu sou sincero, que a minha fé está mais elevada que noutras coisas. E uma delas é cura. Cada vez que eu oro por alguém, eu creio que a pessoa é curada. Eu creio, em nome de Jesus. E se a pessoa diz: não, eu não sinto nada disso, não pode ser. Eu creio no meu Deus. As pessoas ficam a olhar para mim. Mas eu creio no Deus. Eu creio no que Ele é capaz. Eu creio no nome de Jesus. É a vontade de Deus curar toda a gente. Toda a gente. Tenham atenção às minhas palavras. Toda a gente. Então e depois? Então, mas se a pessoa não está a andar com Deus, mas ela tem que conhecer o poder de Deus para poder decidir se quer andar com Deus. E tem que conhecer esse poder. Tem que ver esse poder. Não sou eu que curo as pessoas, é Deus, o nosso grande e poderoso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso poderoso Deus. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Filho do nosso Deus e Pai. Entende? Mas em tudo o que nós queremos alcançar na nossa vida, nós temos que alcançar pela fé. Eu vou explicar porquê. Isto é um versículo que fala sobre isso. Vamos abrir em Romanos 14, 23. Eu estava no meio de uma reunião e Deus disse: tudo que não é por fé é pecado. E eu ouvi aquilo e eu disse: tudo que não é por fé é pecado. Então, mas... E eu fiquei assim na dúvida e comecei a procurar na Bíblia. E encontrei. Veja o que está aqui escrito.
Aqui tudo o que descreve fala sobre a comida. O que é que se deve comer, o que é que não se deve comer. E depois chega a este ponto que diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. Porque nós devemos orar pela comida. Toda a comida. Ah, mas isto vai-me fazer mal. Aquilo vai-me fazer mal. Ora para a comida e creia. Em nome de Jesus. Creia. Não, nada me faz mal. Obrigado, Pai, que nós oramos por esta comida e nada nos vai fazer mal. Em nome de Jesus. Não importa o que você beber, não importa o que você comer, você tem é que falar com a sua boca. Se você não fala com a sua boca, imagine isto. Imagine que você está num determinado sítio e alguém diz: "Oh, quem quer? Quem quer matar?" Ninguém disser nada. Quem é que vai receber? Nada. Mas se alguém falar, essa pessoa recebe. Se todos falarem, todos recebem. Eu com este exemplo, eu quero-vos dizer, nós temos que falar, não é ficar calados, porque ficar calados não resolve. Se você falar mal, falar dúvida, você vai perder, mas você tem que falar a bênção também, porque senão não a vai receber. Ficar calado não resolve. Vou voltar a repetir tudo, mas aquele que tem dúvidas come está condenado, porque não come por fé. Agora veja o que diz. E tudo o que não é por fé é pecado. E agora você começa a pensar, espera aí, então, mas houve algumas coisas que eu não utilizei fé. Então pequei perante Deus. Algumas coisas eu estou a andar e a viver não colocando fé, não colocando a minha confiança em Deus. Então estou a pecar. Guarda este pensamento. Aqueles que duvidaram, aqueles que entraram na terra prometida, ou tentaram, foram espiar a terra e voltaram. Aqueles que duvidaram foram destruídos, porque duvidam. Cada vez que nós duvidamos, nós perdemos. Perdemos a bênção, perdemos de andar na presença de Deus, duvidamos do poder de Deus, que é uma grande ofensa para Ele, que é duvidar por o poder dele. Duvidar que Ele pode fazer isso na sua vida. Mas pouco importa o que for. Uma casa, um carro, dinheiro, cura, seja o que for, seja o que for. Você imagina o que for. Se você duvida, não vai receber. E está a ofender a Deus. Imagine um Deus todo-poderoso. É difícil de imaginar, mas pronto, um Deus todo-poderoso, igual ao nosso, todo-poderoso. Agora imagine que Ele ouve tudo e todos. Agora imagine também que alguém que orou por uma coisa chega a uma altura e duvida. Como é que acha que Deus vai sentir se ouviu tudo, se ouviu a solução, que ficou todo contente porque você está a confiar nele e agora de repente você diz não. Não, mas foi sem intenção. Mas você falou. Você falou. Hoje, hoje, hoje mesmo, agora, antes da reunião, eu orei por uma pessoa. E para orar pela pessoa, eu não fiz por querer, mas falou a dúvida.
E eu disse, não, senão temos de chamar o médico. Então, se eu orei, é preciso chamar o médico. E eu já pedi perdão a Deus pelo que eu fiz. Cada vez que você ora por um assunto, você tem que ir até ao fim. Você ora por uma casa, você tem que ir até meter os pés dentro daquela casa, até ter um papel na mão com a escritura a dizer é sua. Glória a Deus. Assim é que é. Eu estou-me a rir porque houve coisas que Deus me deu que eu tive calado o tempo todo. E a pessoa estava na dúvida se me dar ou não, e eu de calado. E depois eu, não, então é seu. E quando ele disse assim, eu disse obrigado. E ele disse, mas eu estava na dúvida, você não dizia nada. E eu disse, eu não ia interferir no plano de Deus. Nada. Eu não ia dizer que sim nem que não. E ficar calado. Porque houve uma altura que eu queria comprar um carro. E um colega meu disse, eu vou negociar o carro para ti. E eu, está bem. E eu ficava calado, e fico calado. E eu chegou uma altura, a outra pessoa que queria vender o carro disse, se ele, era o valor que o outro tinha dito. Se o valor for esse, eu vendo o carro. E eu, com vontade de falar, mas que calado. O negócio nunca aconteceu. E sabe o que é que nunca aconteceu no negócio? Eu ia ficar com o carro e comprar, mas sabe porque é que nunca aconteceu o negócio? Porque o carro problema, o motor tinha problema. Se for de Deus, ouça bem uma coisa, se for de Deus é seu, ninguém o tira, não importa o tempo que demorar. Agora, se Deus, porque Deus sabe sempre mais do que nós, e se há uma coisa, há um problema que aquele sítio, que aquele local, que com o carro, com alguma coisa, então o negócio não vai acontecer. Glória a Deus. Deus é bom. Até disso nos guarda. Até daquelas pessoas que nos querem enganar. Deus nos guarda. Então, o que é que temos que fazer? Primeiro, conhecer mais de Deus possível. Como é que conheço mais de Deus possível? Lendo. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que ler. Há pouco tempo eu tive a ler tudo sobre Salomão. Porque eu quero saber como é que foi a vida dele. E ouça, eu pensava pelo começo da vida dele, que a vida dele toda ela foi uma bênção, mas realmente ele escreveu provérbios, ele escreveu cantar Salomão com grande sabedoria, mas o final da vida dele foi muito triste. Contou-lhe alguma coisa? Não, afastou-se de Deus. Foi muito triste. E por causa dele se afastar de Deus, o reino de Israel foi dividido em dois. Por culpa dele. E você diz, então, mas os outros não culpam. E terei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que você faz hoje vai influenciar a sua vida, mas não vai ser só a sua vida. Vai ser a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida dos seus bisnetos. Todos eles vão ser influenciados por aquilo que você está a fazer, por aquilo que você está a dizer. É muito mais grave do que você pensa. Cada vez que você diz que um filho seu não tem qualquer coisa, que ele, coitado, é assim, é assado, você está a prejudicar não só o seu filho, mas os seus netos também. Os seus bisnetos também. Fala bem sempre. Fala sempre a bênção. Obrigado, Pai, que o meu filho tem sempre tudo, os meus filhos têm sempre tudo. Então, tu estás a suprir todas as necessidades, porque tu és um Deus poderoso, que tudo fazes.
declara a bênção. E a bênção vai vir. Declara a bênção. E ela não vai parar, no nome de Jesus. Deus quer um povo que ande com Ele. Entenda? Nós esperamos sempre, nós esperamos sempre assim. Pai, olha a minha vida, abençoa a minha vida, abençoa as minhas coisas, abençoa aquilo que eu quero, abençoa desta forma, eu quero fazer desta forma, daquela forma. E Deus olha para nós, mas afinal quem é Deus? És tu? Porquê é que nós não andamos nós atrás de Deus? Ouça, o povo saiu do Egito, uma casa de servidão, onde eram escravos, e estiveram como escravos. Foram eles que construíram os palácios para Faraó, foram eles que construíram muita coisa. E agora saíram do Egito, eles estavam livres. E Deus lhes queria levar a uma terra de bênção. Não à terra que eles queriam, à terra que Deus lhes queria levar. E muitas das vezes nós queremos coisas que não é a segunda vontade de Deus. E se não é a segunda vontade de Deus, nós não o vamos receber. Busca o Senhor. Busque saber a vontade de Deus. E então você, sabendo a vontade de Deus, você pode orar e dizer: obrigada, Pai, que eu já tenho. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque a tua palavra diz: tudo o que eu te pedir, olha, creio que receber, eu te-lo-ei. É da tua vontade. Eu creio que tu já me deste, em nome de Jesus. E luto por isso. Não se queixe. Por favor, não se queixe. Não se lamure. Não. E agora como é que vai ser? E agora como é que eu vou pagar? E agora como é que eu vou andar? E agora como é que eu vou fazer isto? E agora como é que eu vou fazer aquilo? Não se queixe. Creia. O justo virá pela fé. De fé em fé. O justo virá pela fé. Deus tem muito mais para si do que você imagina. Acredita em mim. Do que você imagina. E você diz: pai, mas será que mereço? Ouça bem uma coisa. Você conhece a história de José? José do Egito. Foi levado cativo para o Egito, lá, e foi governador. Entenda uma coisa. José, a família toda de Jacó, de Israel, todos eles eram todos. Eles não cultivavam a terra. Vinha aí uma grande seca. O que ia acontecer? Os animais não iam ter de comer, os animais iam morrer, e eles iam morrer porque 7 anos de seca é muito tempo. Deus sabia disso. E fez um plano para ir para o Egito. Espera aí, mas o Egito é aqueles sítios onde não cultuam a Deus. Não creem no nosso Deus. O Egito é aquele sítio onde tem aquelas imagens satânicas e tudo mais. Sim. Mas é que o problema do Egito, sabe qual era? É que o Egito eram agricultores e cultivavam a terra. E a forma de abençoar o povo de Deus era trazê-los para o Egito, porque lá havia sementes, lá havia comida. E dava comida para eles e para os animais deles. E então Deus fez um plano para que José fosse vendido como escravo, vivesse como escravo, fosse acusado injustamente, fosse preso e depois ir a primeiro-ministro, gerente do Egito. E como gerente do Egito pôde trazer toda a família dele e abençoar toda a família. Deus não se move como nós pensamos. Deus se move como Ele sabe, como Ele quer e da forma mais abençoadora para as nossas vidas. E é assim que você tem que ver toda a circunstância. Não importa ela qual for. Mas agora aquela pessoa assim, daquela forma assim. E se Deus quer ser dessa forma, qual é o problema?
Você está a andar com Deus. O seu coração está onde? Está em imagens? Está em coisas que lhe dizem? Ou está em Deus? Se está em Deus, você não se tem que preocupar. Porque a palavra de Deus diz, mesmo que eu andasse por volta da sombra da morte, mesmo que andasse por sítios que são maus, mesmo que esteja em sítios que são maus, eu não vou temer mal algum. Porquê? Porque tu és comigo e tu comigo és maior do que todos. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o sítio por onde você está a andar, olhe para Deus. Há uns anos atrás, eu e minha esposa entramos num pronto a vestir. E quando entramos num pronto a vestir, quando eu entrei lá para dentro, eu só sentia dores. Parecia com vontade de ir à casa de banho. Dores, dores, dores. Passei por um sítio, as dores aumentaram. E eu disse para a minha esposa, olha, eu tenho que ir lá para fora, se calhar vou tirar a casa de banho. Mal eu pus os pés fora daquele sítio, as dores pararam. Quando a minha esposa chegou para ela, olha, há maldição ali dentro. E eu te digo até o sítio onde me fizeram a maldição. Foi o sítio onde me apertou mais as dores. Eu agora, isto foi há uns anos atrás, eu agora lhe digo, não importa onde eu entrar, os demónios é que vão sair. Porque eu e o meu Deus vamos entrar. Mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu e o meu Deus vamos entrar. E então tudo o resto tem que dobrar o joelho. Tudo o resto não estou a falar de pessoas, estou do mundo espiritual. Não falar de pessoas, eu não quero pessoas ajoelhadas perante mim, porque eu não sou Deus. Mas você entende? Nós e o nosso Deus, não há nada que nos possa fazer mandar abaixo. Nada. Nem circunstâncias, nem tudo o que tenta vir. Agora, há uns dias para cá é que eu já entendi algumas coisas que eu já tenho passado. Eu não tinha percebido porquê. Eu não entendia porquê. Porque é que Deus estava a permitir. Mas estava a permitir por causa disto, da lição de hoje que estou a falar hoje. Para eu entender que eu e Deus somos a maioria, eu e Deus é o suficiente para termos tudo e vir tudo até às nossas mãos, no nome de Jesus. Chega de você olhar para as circunstâncias, de você pensar, e agora como é que vem isto, como é que vem aquilo, e agora como é que vai ser, e agora você tem Deus, você tem tudo. O justo viverá por fé. Use a sua fé, confie no Senhor, e Ele tudo lhe dará. Este é o seu grande Deus. É o grande e poderoso Deus, que nada para Ele é impossível. Então vai acontecer. Ainda hoje. Eu não tenho uma casa pequena, mas hoje eu estava a dizer, eu quero uma casa maior. Eu não sei porquê, eu quero uma casa maior. A casa que eu tenho pode ser suficiente, mas eu não sei porquê. Deve ser Deus em mim. Eu quero uma casa maior. Então, eu já tenho uma casa maior no nome de Jesus. E também, eu quero outro carro. Eu quero outro carro. Eu quero um carro mais moderno. Em nome de Jesus. E como é que vai ser? Mas que tenho eu com isso? Vamos voltar atrás. Marcos 11, 24. Há coisas que é Deus que faz, há coisas que somos nós que temos que fazer. E isto é bom nós entendermos bem as coisas. A maioria das vezes, nós queremos fazer aquilo que é Deus que faz. E por isso é que vemos problemas. Eu vou ler outra vez. Por isso vos digo, tudo o que pedires, orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Agora vamos ver. Tudo o que pedires, eu tenho que pedir a Deus. Correto?
Eu tenho que acreditar que Deus me vai dar. Glória a Deus. Isto é o que eu tenho que fazer. Tê-lo-eis é a parte de Deus. Então o que é que eu fazer? Não, então eu tenho que trabalhar para conseguir ter isto e aquilo. Você não entendeu. Isso é a parte de Deus. Se calhar Deus pode-lhe arranjar um trabalho para você conseguir ganhar muito dinheiro, para conseguir ter as coisas. Mas é Deus que vai fazer, não é você. Não sou eu. A minha parte, a sua parte é pedir, querer e crer que vai receber. Eu já tenho, Senhor, aquilo que eu te pedi. Porque tu és poderoso para mudar. Portanto, tê-lo-ei é a tua parte, Senhor. É a parte que tu entras, é a parte que tu trabalhas a meu favor. Não é? Porque eu só estou a fazer o que a tua palavra diz. És tu que me vais dar, em nome de Jesus. Lembro-me do sítio, e isto tem tudo a ver. Eu lembro-me do sítio de minha casa onde eu orei. Eu precisava de um carro, eu não tinha carro. O meu carro tinha-me batido no meu carro e o meu carro deu perca total. Eu tive que me desfazer do carro, fiquei sem carro. Andava com o carro que era da minha filha. E a minha filha agora ia trabalhar, precisava de um carro. Eu ia passar pela minha sala, voltei-me para trás e disse: Senhor, tu sabes que eu preciso de um carro. Dá-me um carro. Eu não tinha possibilidades de comprar um carro. E ele deu-me um carro. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Imagino, seja o que for, haverá alguma coisa impossível para Deus? Então está na altura de você se levantar, começar a fazer as contas. Não as contas para quanto custa isto, mas as contas do que é que você precisa de fazer para mudar a sua maneira de falar, de pensar e de agir. Pensamentos de dúvida, pensamentos que não vai resultar, virem falar consigo a dizer que não vai dar, vai haver anuladas. Mas o que importa não é o que eles dizem, não é o que os pensamentos dizem na sua mente. O que importa é o que você vai falar. Porque você só fala a bênção, você vai ter a bênção. Você vai andar por cima da água. A bênção chegou à sua vida. E enquanto você falar e não olhar para a dúvida e não confiar na dúvida, você vai receber tudo o que pediu. Você vai receber. Eu não digo que vai ser fácil, mas eu digo-lhe que vai ser vitorioso. Eu digo-lhe que Deus vai se manifestar na sua vida, garantidamente. Você vai ver a bênção. E você vai se alegrar com Deus. E Deus vai se alegrar consigo. Porque você não imagina o prazer que dá a Deus cada vez que você anda de fé em fé e conquista. Você não imagina a alegria que dá para Deus. Ele confiou em mim. Ele foi até ao fim e recebeu a bênção. No nome de Jesus. Receba a sua bênção. Receba a sua bênção. No nome de Jesus. Receba a sua bênção. Seja abençoado em nome de Jesus. Creia. E vai abrir. O que antes estava fechado. Ele vai desbloquear o que antes estava bloqueado. Ele vai trazer cura para aquele que precisa de cura. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos ficar a pé.
Amém. Diga assim comigo: Pai, eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder. Eu creio em tudo que Tu podes fazer. Creio que Tu és a minha cura. Creio que és Tu que me enches a minha boca de bens. Creio que és Tu que me libertas da minha vida. Eu creio, Senhor. Por isso eu declaro perante Ti e perante todos os que me quiserem ouvir: eu estou curado. No nome de Jesus. Todo o corpo está curado. Da planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu estou curado. No nome de Jesus. Não aceito outra coisa senão a cura. Não aceito a doença. Não aceito a enfermidade no meu corpo. No nome de Jesus. Também não aceito a falta financeira. Eu estou abençoado financeiro como nunca estive. Tenho mais finanças agora que alguma vez tive. No nome de Jesus, não para de chegar dinheiro às minhas mãos. No nome de Jesus, porque Tu me estás a abençoar. És Tu, Senhor, que me estás a abençoar. E todos aqueles que me abençoaram estão a ser abençoados em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que tudo aquilo que sonhaste para a minha vida já está a acontecer. Hoje, começa hoje a acontecer já no nome de Jesus. Tudo aquilo que Tu desejas para mim, eu já tenho. Eu creio. Eu recebo. É o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Tu ninguém impedirá. Ninguém tem o poder de impedir. E eu e a minha boca não vamos impedir nada no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Ande com Deus. Ande pela fé. Confie nele. Ele tudo fará. Amém.